A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do profeta Ezequiel, do capítulo 31 ao capítulo 35. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que está neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 31. Comparações entre o Egito e a Síria. E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante à tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exaltou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo de seus ramos, e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porquanto te elevaste na tua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu a entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. Os estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão cair, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra. Todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves dos céus habitarão sobre as suas ruínas, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, como os que descem a cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu à sepultura, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, retive as suas correntes e detiveram-se as muitas águas, cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer a sepultura, com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem água, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com eles desceram a sepultura para juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam à sombra do meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória, em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Capítulo 32. A lamentação pelo Egito. E sucedeu que no ano do 10º mês, ao primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta a tua lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: eras semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra, e porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e regarei com o teu sangue a terra onde nadas até aos montes, e os rios se
encherão de ti. Apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplendor a sua luz. Todos os brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei os corações de muitos povos quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecestes. E farei com que muitos povos fiquem espantados contigo, e os seus reis tremam sobremaneira quando eu brandir a minha espada diante dos seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a sua multidão pelas espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das gentes. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas. Não mais serão turvadas pelos pés de homem, nem pelas patas de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e ela for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano do 10º aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito e faz-a descer, e ela e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em formosura, desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos, a espada cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes se falarão desde o meio do inferno, com os que socorrem, jazeram com os incircuncisos mortos a espada. Ali está Assur com toda a sua multidão. Em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. E seus sepulcros foram postos na extremidade da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes, ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Desceram incircuncisos as partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a multidão, ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causam terror na terra dos viventes, e levavam a sua vergonha com os que descem a cova, pois foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém, não jazerão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram à sepultura com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, mas a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom e seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Eles jazem com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os mortos envergonhados com o terror causado pelo seu poder. E jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército mortos à espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus o meu terror na terra dos viventes. Por isso jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Capítulo 33. A restauração de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e os constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada,
espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier a levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, ele a anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se convertou do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais, vós dizendo, vistos que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos? Então, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos de teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quando a impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os teus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por ele. Todavia, vós dizeis, não é o reto o caminho, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a minha que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Então abriu a minha boca e não fiquei mais calado. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só, e possuiu essa terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com o sangue, levantais os vossos olhos para os vossos ídolos e derramai o sangue. Porventura possuireis a terra? Vós vos estribais todos a vossa espada, cometeis abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e os que estiverem em campo aberto, o entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste, e tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde e peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não os põem em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu pescoço segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, cantada com voz suave e bem tocada, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Capítulo 34. Profetas contra os falsos pastores de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais os cevados, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes. A quebrada não ligastes. A desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor,
pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem pergunte por elas, nem quem a buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que por enquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, antes apacentaram-se a si mesmos, deixaram de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Lembrai as minhas ovelhas na sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurei pelas minhas ovelhas e buscarei. Como o pastor não busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, os congregarei por países e trarei a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e a todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. E a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fornecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Quanto aos animais, ovelhas, eles pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre as ovelhas gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrai as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi é que apacentará, ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança o deserto, e dominarão os bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu monte farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Todas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviram dela. E não servirão mais de rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais devorarão, habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Eles levantei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Capítulo 35. Destruição de Edom. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte de Seir, e profetiza contra ele. Diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas, e serás desolado. Então saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste inimizade perpétua, espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada, no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiaste o sangue. O sangue te perseguirá, e farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei deles o que por ele passar, e o que por ele voltar. E encheis os seus montes dos mortos, nos teus outeiros, nos teus vales, e todos os teus rios cairão os mortos da espada. E em desolação perpétua te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim
sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto disseste, as 2 nações e as 2 terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Porquanto vivo eu, diz o Senhor Jeová, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles, para o julgar. E saberás que eu sou o Senhor. Ouvi todas as suas blasfêmias que proferiste contra o monte de Israel, dizendo, já estão assoladas, a nós nos são entregues por paz. Sim, vos engrandecestes contra mim com vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim, eu ouvi. Assim diz o Senhor Jeová, quando toda a terra se alegrar, eu te porei em assolação. Como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei até a ti. Assolado serás ao monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele, e beberão e saberão que eu sou o Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que atua neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.